Bom dia, um dia de paz com nosso Senhor Jesus Cristo, com o Evangelho em nosso coração, com as propostas de pesquisa, de ciência, de filosofia e de espiritualidade, que são tão comuns aos pilares dessa doutrina consoladora, desse Consolador que nos convida a uma reflexão profunda sobre a nossa essência primordial. É impressionante como existe um movimento no mundo espiritual para sacudir a poeira do materialismo. E é impressionante, é muito impressionante até onde os espíritos podem chegar com o objetivo de fazer com que o homem perceba a sua essência espiritual. Vimos que a humanidade avançou. Ela avançou em termos históricos, antropológicos, psicológicos. Os ramos do conhecimento se desenvolveram ao longo do tempo e a tecnologia também. Nós sabemos que os espíritos, no passado, chegaram a usar mesas, as mesas girantes, e naturalmente das mesas usaram as mãos dos médiuns em psicografia. E obviamente nós ouvimos falar de casas mal-assombradas, movimentos de objetos. A transição do século XIX para o século XX foi acompanhada por uma série de materializações de espíritos, os espíritos assombrando cientistas como Charles Richer, como William Crookes e outros tantos pesquisadores, muitos dos quais até ateus. E de repente, os próprios espíritos se vestiam do ectoplasma, substância exudada de determinados médiuns especiais, e se faziam visíveis, plenamente visíveis. O ectoplasma chegou a ser analisado em laboratório e se dissipava com a luz fluorescente. Por isso, essas reuniões eram realizadas na mais profunda penumbra ou total obscuridade. O próprio Chico Xavier teve a oportunidade de acompanhar Francisco Peixoto Lins, um cearense que entrava em transe profundo, e sua filha, Nina Arueira, se materializava através da ectoplasmia. Materializações luminosas. O irmão do Chico Xavier, André Luiz, chegou a relatar emocionado num documentário que ele tinha visto Emmanuel materializado, segurando uma tocha acesa e dizendo uma mensagem sobre o Evangelho do Cristo aos corações dos circunstantes. Foi tão impactante essa experiência para o irmão de Chico Xavier que ele chorou durante o documentário enquanto descrevia a materialização do Emmanuel. Fica então uma pergunta: até que ponto os espíritos podem ir? Porque nós temos sabido de experiências na Europa, de experiências em Seattle, de experiências nos Estados Unidos, de experiências variadas que foram realizadas também no Brasil, de experiências de um padre chamado François Brunet, que escreveu o livro Os Mortos Nos Falam, experiências em torno de aparelhos eletrônicos. E soubemos que o próprio Papa Pio XII, chegou a tentar promover experiências nesse sentido. Espíritos se comunicam por médiuns, mas espíritos se comunicariam por computadores, se comunicariam por telefone, se comunicariam por rádio, se comunicariam se utilizando do ruído branco do rádio ou do chuvisco branco da TV para se fazerem visíveis. Dr. Hernani Guimarães Andrade, que foi o fundador do Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas no Brasil, chegou a publicar um livro chamado Transcomunicação, com o pseudônimo de Goldstein, em que ele relatava historicamente essas experiências dos mais diversificados pesquisadores, que nem espíritas são, e que nunca leram Allan Kardec, e que acabaram tendo que entrar nesse mundo que as pessoas acreditam ser o mundo do sobrenatural, o mundo do além. Nosso tema de hoje é exatamente esse:
a comunicação com o além. Ainda dá tempo de você divulgar. Nós estamos, assim, criando um grande movimento para que você se torne um divulgador do bem. A internet é um oceano com muitas informações. Nós não temos nenhuma crítica destrutiva à internet, mas a internet também é um reflexo da própria humanidade. Então, existem coisas que edificam e outras que não. Você está tendo a oportunidade de ser um divulgador de um canal que edifica, de um canal que aprofunda conhecimentos, de um canal que espiritualiza. E nós estamos te convocando a esse movimento.